Entendi. Legal. E uma pergunta de leigo, né? Porque nessa área, embora médico, eu sou completamente leigo, eu acho bem interessante. Talvez consiga ter algumas perguntas que quem está em casa leigo também deve passar na cabeça. O senhor falou antes de implante coclear. O que é o implante coclear? O que ele faz exatamente? Que tipo de surdez que ele é utilizado? Porque eu ouço muita gente já vi falando, tem implante coclear, implante coclear. Até teve Mas a um gente filme recentemente falando sobre verdade, isso, né? É verdade. Que um baterista que fez o implante coclear e, por um lado, acabou bagunçando um pouco a visão que as pessoas têm do implante, né? Sim. Porque Então, o que é, né? O que é o implante e para que ele é usado? O implante coclear foi uma grande revolução. Ele é a única terapia que restaura uma função sensorial em qualquer parte do corpo de uma maneira que chega não vou dizer uma perfeição, porque nada é perfeito, mas Se assemelha absolutamente muito ao que é natural, né? design divino. Exatamente. Você tem normalmente a surdez sensorial, a surdez importante, ela é coclear. O nervo auditivo está bom e o cérebro está bom. Então a cóclea não funciona, o labirinto não funciona. O implante ele substitui isto. Então ele é um aparelho... O que a cóclea faz, A geralmente? cóclea ela traduz o som. O som é uma energia mecânica, só que o cérebro só entende a eletricidade. Então ele pega essa vibração e transforma isso em eletricidade. Certo? É uma caixa de som de trás para frente. É uma caixa de som de trás para frente. O que o implante coclear faz? Eles são eletrodos que são introduzidos dentro da cóclea e que formam campos elétricos que vão despolarizar, ativar, de uma maneira leiga, o nervo auditivo. Tonotopicamente. O que é tonotopicamente? Frequência por frequência. Então a nossa cóclea é como se fosse uma harpa, numa região mais sensível aos graves e vai aos agudos, compreende? Sim. Como uma harpa. Então, se eu estimulo uma determinada região da cóclea, a pessoa escuta mais agudo, outra região mais médio, frequência específica. Então, o implante coclear consiste em uma parte eletrodos implantados e uma outra parte, um aparelhinho de audição que o paciente usa durante o dia. Tá? O que o aparelho de audição faz? Ele capta o som, decodifica esse som em frequências, pulsos elétricos, e por frequência modulada manda para os eletrodos dentro da cóclea, que eles polarizam o nervo. Como o cérebro é muito plástico para formar palavras, para formar uma linguagem, não precisa de toda a palavra, de todo o texto para formar o entendimento. Isso a gente pode ver embaralhando letras de uma palavra. Se você conhece a palavra, você consegue lê-la normalmente. E também escutar, você precisa de poucas pistas. Portanto, essa plasticidade faz com que o cérebro rapidamente pegue aqueles pulsos elétricos e transforme aquilo numa linguagem. Um entendimento. Então, você pega hoje um paciente que já tem uma linguagem, seja criança ou adulto, que perdem a audição depois de terem uma linguagem formada, o implante coclear, ele restaura aquilo à normalidade. O próximo da normalidade. Dificilmente você não chega numa normalidade quando existe uma situação boa neurológica. Né? E aí você tem aquela criança que perde a audição antes de formar uma linguagem, ou seja, congênita ou nos primeiros meses de vida. Essa criança vai ter todo o aprendizado de linguagem com essa audição artificial do implante coclear. Então, ela vai para a escola normal, ela vai ter a aquisição de linguagem dela como o irmãozinho, como o resto da classe. Uma coisa bem tecnológica, na verdade. Uma coisa que foi um impacto enorme, uma coisa brutal. Né? Eu fico realmente, muito triste que as pessoas envolvidas não tenham ganho um prêmio Nobel. Às vezes se dá prêmio Nobel por coisas muitas vezes um detalhe, que você não tem um impacto, por algo que promete, mas que a gente não sabe se virou. Né? Eu já vi casos de prêmio Nobel coisas que não viraram nada. Né? Isso é uma coisa realmente impactante. Né? Dentro dos nossos sentidos é uma coisa que tem a habilidade de você pegar quem não tem e você dar
aquele um sentido para a pessoa, da audição, né? É De uma impressionante. forma muito eficaz. Né? A evolução que aconteceu nesses últimos 30 anos foi uma coisa impressionante. Eu peguei o primórdio disso. A minha tese de doutorado foram os 10 primeiros implantes no Hospital das Clínicas. Os 10 primeiros implantes. Hoje nós temos por volta de 3 mil implantes no Hospital das Clínicas. Em Bauru, praticamente por volta de 3 mil, eu sei, chegando nos 3 mil implantes. E outra coisa interessante, você tem isso dentro do SUS. A saúde auditiva, como eu disse, no Sistema Único de Saúde, funciona muito bem. Então, todos os estados têm um serviço público de reabilitação auditiva que funciona bem. A ponto de, hoje, um residente de otorrinolaringologia não passar a residência sem ver aquilo que se chamava de surdo-mudo. Por que se chamava de surdo-mudo? Era o paciente, a criança que nascia com uma surdez profunda, não se fazia diagnóstico, não se tinha reabilitação, ficava escanteada e não tinha uma linguagem formada, só conseguia se comunicar com a mãe. Tinha uma, não era oralizado? Não era oralizado, tinha um som gutural. traços. Por que o som é gutural? Porque a pessoa não escuta a própria voz, então não consegue modular a voz. E ficava com aquele som gutural. Tá? E só conseguia se comunicar com a mãe ou com aquele rapaz da venda que conhecia desde pequeno. Hoje isso não existe. Você pergunta para um residente, você já viu um paciente nessas condições? O paciente fala, não, nunca vi. Na minha residência médica era uma coisa comum. Todo ambulatório, no HC, você tinha um paciente que não tinha sido reabilitado, ou seja, não tinha feito o teste da orelhinha, não tinha feito a intervenção precoce de amplificação sonora, não tinha feito um implante coclear na data certa, né? E você tinha... O paciente perde totalmente a esperança de ter uma cognição, uma complexidade de linguagem. Imagina que nós pensamos por uma linguagem. Quanto mais complexa é a nossa linguagem, mais complexo pode ser o nosso pensamento. Então, o implante coclear trouxe a complexidade intelectual, a complexidade de sociabilização, de aprendizado para milhões de pessoas no mundo. Essas pessoas envolvidas tinham que ter tido um prêmio Nobel. Verdade. Deveria ter, sim, uma justa homenagem a um dispositivo que realmente revolucionou e mudou muito a qualidade de vida das pessoas afetadas. E o quanto impactou, né? Certamente. Isso. E é uma cirurgia simples, vamos dizer assim? É uma cirurgia que hoje... Devido ao respeito à cirurgia, mas assim, é uma cirurgia de altíssima complexidade ou é uma cirurgia... Uma cirurgia muito acessível, né? A cirurgia, ela passou por algumas mudanças, o conceito é basicamente o mesmo, mas ela passou por algumas mudanças e a prótese também. A prótese hoje é mais simples de ser colocada, etc. Então é uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora, com um pós-operatório bastante tranquilo. É claro, no momento que você tem uma prótese eletrônica implantada, aí você tem o acompanhamento de vida toda. Porque pequenas coisas podem acontecer, às vezes tem que trocar a prótese, o eletrodo falha. Mas o índice de pequenos problemas tem diminuído muito. Sim. E é uma cirurgia acessível. Como toda cirurgia bem pensada tem que ser. Se existe uma cirurgia que só 2, 3 cirurgiões conseguem fazer, ela não é bem pensada, não está bem estruturada, tem que repensar. A cirurgia boa é aquela cirurgia que é acessível, que eu consigo explicar. Você consegue treinar, replicar em larga escala, treinar os outros médicos. Certo? E ela é uma cirurgia muito acessível, tanto que todos os estados do Brasil têm grupos de implante coclear. Bacana. E esse implante coclear, eu penso pelos implantes que a gente usa com esse tipo de com tecnologia semelhante em coluna e tal, eles têm alguma restrição com equipamentos magnéticos? Você falou com um dispositivo eletrônico. Porta de banco, aeroporto... Vai apitar. Tá. Então, porta de banco, vai entrar no avião, apita. Mas não desregula? Não desregula. O paciente tem a carteirinha dele, mostra que está apitando para o implante. Tá. Hoje é tão comum que todos os aeroportos, por mais aqueles países que são mais preocupados rígidos, com segurança, o pessoal já vê lá e já sabe que é o implante, então é uma coisa realmente muito comum.
E não desregula. Passou, mesmo se apitar... A exceção é na ressonância magnética. Alguns campos ainda podem... Não é desregular, porque tudo está no processador que ele tira na hora de passar. Entendi. Toda a informação. Mas ele pode deslocar um pouquinho em campos magnéticos grandes como ressonância. Todos eles podem ser... São ressonância compatíveis. Você pode fazer ressonância. Mas mesmo assim a gente ainda tem algumas questões. Outro dia um paciente foi fazer uma ressonância, deslocou. Deslocou. Não aconteceu nada, não precisa tirar, não nada, mas ele estava acostumado a usar aqui, agora tem que usar aqui porque deslocou. E aí sente uma dor, um desconforto na hora. Então pequenas coisas podem acontecer. Mas são compatíveis, né? Hoje tem que ser compatível com ressonância. Não tem como você ter uma tecnologia que não seja. Sei. E esse equipamento, ele é coberto, o equipamento pelo SUS, pelas operadoras SUS, de saúde? Tudo tem. A operadora paga o implante? Desde que seja bem indicado dentro das indicações clássicas. Formais. Né? Porque tem indicações que não são clássicas, que ainda são... Experimentais. Não vou dizer nem experimental, mas, por exemplo, surdez unilateral. Surdez unilateral... você, teoricamente, não precisa reabilitar, porque você tem um ouvido bom, uma audição social normal. Mas tem alguns contrapontos você não ter o outro ouvido. Então, existem de profundidade, de lateralidade, você tem... fineza. E hoje você tem tecnologia para reabilitar uma audição unilateral. Antes você não tinha, as tecnologias não eram tão boas. Hoje você tem boas opções, não só implante, tem algumas alternativas. Então você usar implante coclear em surdez unilateral ainda é uma coisa individualizada e não é coberta, mas é questão de tempo. Porque você tem a surdez, para você reabilitar, é tempo dependente. Então, vai se conta. Você, Ricardo, perdeu a audição. Teve uma surdez súbita, que o Deus deu o exemplo, você perdeu a audição. Aí você vai no consultório e fala, olha, Rubens, eu estou bem, eu sou um cirurgião, eu sou um neurocirurgião, eu estou bem, eu uso minha audição, aquilo que a gente falou, né, no meu consultório, conversa, eu estou bem, me adaptei assim. Consigo seguir a vida. Eu falo, Ricardo, eu posso fazer um implante coclear em você e lhe restaurar essa audição. Eu falo, Rubens, vamos pensar, daqui 2, 3 anos a gente faz? Tudo bem. Mas depois de um certo tempo, não adianta, porque o seu input cerebral... Aquela via auditiva já não está tão apta para receber, compreende? Sim. Então, como eu falei, o cérebro é um músculo, né? Então você atrofiou, né? A palavra não é essa, exatamente. Porque aquilo lá perdeu o estímulo, ele deixa de receber dessa maneira. Então você vai ter aí 4, 5 anos de época boa para fazer. Aí você me pergunta, bom, mas não vai brigar o som com o lado direito? Ainda briga um pouco, porque você tem uma audição artificial de um lado e uma audição normal do outro lado. Eu tenho alguns pacientes usando, que são pacientes que vão perder a audição. Então, pacientes com surdez autoimune, por exemplo, que estão perdendo progressivamente a audição, e uns lados perdeu antes que o outro. Então, eu já implanto num lado, sabendo que eu vou perder o outro lado. Aí o próprio seguro, aí são situações que você consegue explicar e você consegue ser coberto por isso. Então, pacientes que usam por um tempo uma audição artificial, uma audição normal. Ou tumores, por exemplo. Pacientes que têm uma audição, um neurinoma acústico num ouvido único. Certo? O único ouvido dele acabou tendo um tumor que vai levar à perda auditiva. Eu já implanto o outro lado. E o pessoal vai se acostumando. Então, essa experiência de você ouvir de duas maneiras, uma artificial, porque é uma audição completamente colocada, e outra audição normal, ela é interessante. O cérebro depois consegue juntar. Vai juntando tudo. Tá? Vai juntando tudo. E o indivíduo se acostuma. Professor, e em relação a essa questão das indicações, né? Naquela época lá que eu fiz residência, uma década atrás, a gente tinha 2 momentos que a gente geralmente indicava o implante coclear em relação à idade e o tempo de perda, né? A gente costumava falar que o ideal era a criança pré-lingual, ali bem pequenininha, quando a gente diagnosticava muito cedo. E o indivíduo, quando era um pouco mais velho, adulto, que ele já fosse oralizado para que ele tivesse uma melhor, né, adequação do implante. Isso mudou? Hoje em dia, até que idade a gente faz? Se você pega uma criança mais velha que tem uma surdez congênita, existe um limite de idade ou não? Qualquer idade a gente consegue? Existe... Limite de idade não existe. Não? Limite de idade não existe. Não dá para impedir uma pessoa muito idosa de ter a sua
restauração, a sua bem viver. Hoje você busca um bem viver. A escutar é muito importante. Eu vou até ampliar essa questão, né? Não só limite de idade, mas questões neurológicas também. Então, tudo é expectativa. O que você consegue dar e se isso está adequado com a expectativa que aquela pessoa ou aquela família tem. Então, por exemplo, numa criança que nasceu com uma surdez profunda e não foi reabilitada, e você tem aí 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, cada ano para frente ela perde a capacidade de ter aquela audição muito boa. Ela vai ter uma audição não tão boa porque o cérebro vai perder a capacidade de formar linguagem. Então ela vai escutar, mas vai começar a perder discriminação. Bom, mas e se vem um adolescente, poxa, nunca teve oportunidade, você não vai fazer isto? Vai. Você vai dar som, mas você vai explicar para aquela família, olha, ele não vai ter uma audição que reconheça a linguagem sem apoio de leitura labial, sem apoio de de expressão facial. Ele vai ter que fazer uma terapia fonoaudiológica por mais tempo. Porém, ele vai sair do silêncio. E lembrando, quando eu comecei a nossa entrevista, a relação nossa com o ambiente é auditiva. Então, ele vai conseguir interagir, vai atender a campainha quando toca a campainha, vai conseguir atravessar a rua com mais segurança, vai escutar, buzinar, alguém chamar, vai escutar a voz dele, vai conseguir modular. Então pega um adolescente que tem uma voz gutural porque não escuta, começa a modular a voz, se sente mais autoconfiante. Então o fato de você dar som já é muito importante. Então você adequando a expectativa, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, uma questão neurológica, uma questão de síndrome, que tenha outras questões cognitivas, você fazer uma reabilitação de um autista com surdez é muito comum, o autismo com surdez associado. Você fazer uma reabilitação ouvindo é muito diferente do que fazer uma reabilitação não ouvinte. Eu lembro bem quando nós começamos a fazer multideficiências, crianças, tinha uma jovenzinha com uma paralisia cerebral muito grave, ela mal se movimentava, estava sempre na maca, tinha uma cognição muito pequena. E aí foi uma discussão grande se valia a pena implantar ou não implantar. No momento que implantou, ela despertou. Certo? Ela despertou. A menininha que ficava sempre encolhida na cama, cadeira de rodas, né? Muito impactante a questão das múltiplas deficiências, e a criança mudou. Sim, foi o estímulo que precisava. Ela não estimula mais. E o cérebro da criança reage de uma maneira incrível a diferentes estímulos. Quando você dá estímulo, ele vem mesmo, ele trabalha de maneira diferente. Agora, tem outra questão, né? Que foi muito interessante a experiência que eu tive nessa pandemia. Nós tivemos questões neurológicas pós-Covid, onde a pessoa entrou num coma e depois teve a reabilitação e foi-se pedido para implantar muito precoce. Olha que interessante. E eu tive 3 pacientes, exatos 3 pacientes, vou implantar um 4º paciente agora, que por questões neurológicas profundas, ou seja, pessoa não contactante, surdez profunda junto, que com o implante coclear teve um impulso muito grande na reabilitação neurológica. Então as fonos conseguiram trabalhar mais, o físico começou a trabalhar mais, né? Hoje tem 2 ou 3 neurologistas que têm esse tipo de caso, já me ligam e falam, Rubens, implanta rapidamente. Precoce, porque a reabilitação é muito importante. Né? É muito importante. E é uma coisa que eu não estava acostumado. Né? Fazer uma terapia sem anuência do paciente. Porque o paciente está lá num processo acamado, compreender. Tem um prognóstico complexo, às vezes tem um AVC ou tem uma questão neurológica por uma cerebrite, por exemplo. Um pós-meningite. Pós-meningite, perde a audição, tem uma tensão muito ruim, está começando a acordar, e um colega neurologista fala, puxa, vamos implantá-lo precoce, porque isso
melhora? E você fala, poxa, realmente melhora. Então, olha quantas alternativas nós temos, né?